por que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus se torna tão enfadonho, sem graça, superficial, robótico, algo forçado? Pois é sobre isso que nós iremos conversar aqui nesse vídeo. Mas antes eu já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele likezão porque isso me ajuda muito a continuar gerando conteúdo pra vocês. E também me siga lá no Instagram, que é @lanacristãodeclarado. Belezinha? Agora sim, bora conversar um pouquinho? Eu não tenho como chegar aqui pra você e dizer assim, olha, essas características aqui você precisa seguir para ser um cristão declarado. Você precisa seguir esses passos aqui para você desenvolver uma amizade muito profunda com Deus. Não tem como. Mas existem alguns parâmetros que eu vou te aconselhar, que são 4 características, que são coisas naturais e normais de qualquer amizade de verdade. E para qualquer amizade de verdade existir, precisa haver essas 4 características. E a primeira é sinceridade. Sabe o que é sinceridade? Não é falar na cara. Não tem nada a ver. Sinceridade é quando a pessoa não usa uma máscara para falar com a outra. Não tenta se comportar de uma forma para agradar o outro. Ou tipo assim, eu vou agir assim pro outro não saber que eu sou da outra forma. Não, você é você. Simplesmente, você abre o seu coração, você demonstra quando você está triste, chateado, ansioso, frustrado, alegre, feliz, enfim, você é aquilo que você é. Sinceridade. E com o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus muito profundo, mas nós não somos sinceros. Deus sabe que você abriga inveja no seu coração, você abriga frustração, você tá com raiva de outra pessoa, você tá frustrado, você tá infeliz, mas você vai orar e você diz assim, Senhor, obrigado por este dia, obrigado pelas bênçãos. Você tá falando isso da boca pra fora porque o teu coração ele tá explodindo de indignação por causa de um monte de coisa da sua vida. Sinceridade. Deus te vê de dentro pra fora, então para ter uma amizade com Deus de verdade é preciso ter sinceridade. E a segunda coisa que qualquer amizade precisa ter, e infinitamente mais o nosso relacionamento com Deus, é constância. Imagine você conhecer uma pessoa, você dizer que ela é o seu melhor amigo, mas tipo assim, vocês conversam uma vez por mês. Você conversa com ele uma vez por ano. Você não mantém constância nenhuma, você não se importa com ele, você não busca ele, vocês não conversam, vocês não mantêm uma frequência de contato, seja por mensagem, seja pessoalmente, seja de qualquer forma. É impossível uma amizade permanecer viva sem constância. Não tem como denominar assim, nossa, eu realmente me importo com aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, mas você não busca, você não conversa, você não se importa, você não fala, você não dialoga, você não entende o coração do outro, você não sabe o que se passa na vida dela, você não ajuda, você não é participativo, você não está presente ali, junto. Então, com Deus é a mesma coisa. Não tem como a gente desenvolver um relacionamento com Deus de verdade sem sinceridade, ou seja, sem Deus saber realmente aquilo que você é, no secreto, na transparência e no profundo. E também não tem como ter um relacionamento com Deus sem constância. E isso não se limita apenas quando você vai para a igreja, porque nós não vamos para a igreja para ter um encontro com Deus. Porque nós só nos encontramos com aqueles a quem nós não estamos andando junto. Se eu vou na sua casa, eu vou me encontrar com você, óbvio, porque você não mora comigo, você não está comigo andando o dia inteiro, então eu preciso me deslocar do meu local para ir até você, para me encontrar com você. Por isso que essa ideia de ir para a igreja para ter um encontro com Deus é algo completamente errado. Porque se você está indo para a igreja para ter um encontro com Deus, você tem andado com quem? No restante do dia e no restante da sua vida. Pense nisso. Uma outra característica super importante para você continuar desenvolvendo o seu relacionamento com Deus é a afinidade. Gente, afinidade é algo que realmente junta a amizade com duas pessoas. Você não vai ser melhor amigo de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, que não gosta das coisas que você gosta, que não concorda com as suas opiniões, que não tá nem aí pra você, que é uma pessoa oposta a você, entendeu? Não tem como. As pessoas só desenvolvem amizade de verdade e andam com pessoas que pensam juntas, que pensam igual, que têm uma visão de vida, um propósito, uma missão, um estilo de vida, enfim, os gostos parecidos. A gente anda com quem a gente tem afinidade. E com Deus é a mesma coisa. E a amizade transforma, por isso que existe aquele provérbio, né? Me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós mais passamos tempo, com aquilo que nós mais desenvolvemos a amizade. Por isso, gente,
que a Bíblia diz também lá em João 15 que pelos frutos a gente conhece uma pessoa, e Deus, Jesus é a videira, nós somos os ramos e nós vamos fazer muitos frutos se estivermos ligados nele, porque é algo óbvio. Quanto mais ligado em Jesus, mais sinceridade você vai ter, mais constância você vai ter, porque ele é a videira e nós somos os ramos, vamos estar constantemente ligados nele. E a afinidade é o óbvio. Não tem como você estar ligado a uma planta que produz laranja e você produzir pêssego. Não tem como. Por isso que Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Ele é a sustentação, ele é a base, ele é o princípio de uma árvore e nós somos os ramos. E de acordo com nossa ligação com Deus, com ele, nós iremos produzir frutos corretos, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Por isso que a afinidade, ela muda a nossa vida. Gente, isso é tão importante você prestar atenção nisso. Porque não tem como uma pessoa dizer que está ligada em Cristo se os frutos dela não demonstram isso. Se ela não é transformada na maneira de falar, na maneira de agir, a maneira como ela lida com as suas finanças, se ela não paga suas dívidas, se ela é uma pessoa enganadora, se é uma pessoa invejosa, se é uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa estúpida, uma pessoa que não tem compaixão, alguém que não se interessa de verdade pela salvação do outro, que não se importa com a igreja, que não faz as coisas de Deus com amor e com carinho. Não tem como dizer que uma pessoa dessa está em afinidade com a videira verdadeira e faz parte dessa videira, sendo um ramo de Cristo. Porque sendo uma videira e nós somos os ramos, os frutos que nós iremos produzir é consequência das vitaminas e dos minerais que essa videira tem produzido desde a sua raiz. Ou seja, uma pessoa que se diz cristã, ela pode errar de vez em quando. Isso é normal, nós somos pecadores. Mas uma pessoa cristã de verdade, ela tem afinidade com Jesus. E essa afinidade é algo que transforma a gente de dentro para fora. Não é algo que você força, algo que você faz contra a sua vontade. Você não muda para agradar Jesus. Você se apaixona por Jesus e automaticamente a sua vida vai sendo transformada por esse amor. Consegue me entender? Bom, a última coisa, eu falei que são 4, né? O primeiro, sinceridade, constância, afinidade, e o quarto, comunhão. Gente, o que é comunhão? Comunhão é quando existe realmente um propósito de vida, quando existe uma compatibilidade nas horas de dificuldade, quando existe uma confiança, existe uma entrega, existe uma segurança, existe amor de verdade. Então todas essas coisas, começa pela sinceridade, a constância, a afinidade, e vai gerar comunhão. E o que é a comunhão? Digamos, a cereja do bolo. É o conjunto de coisas que te ligam a Jesus e que te tornam alguém segundo o coração dele. É a forma como você desenvolve essa amizade de tal forma que você se sente comum. A palavra comunhão vem de comum, você se sente um com ele. É como se fosse a mesma coisa. E aí a gente coloca na prática o que diz Gálatas 2:20. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Consegue me entender o significado da palavra comunhão no ápice de um relacionamento de amizade com Jesus? É isso. Você vai desenvolver tanto a sinceridade de abrir o coração para ele, ser quem você realmente é e pedir ajuda e permitir que ele veja quem você realmente é, sem máscaras e sem fingimento. E isso vai fazer com que você tenha mais constância, porque você sendo transparente diante de Jesus, você vai perceber que quanto mais perto dele você vai querer estar, porque isso é algo muito satisfatório, algo incrível, algo maravilhoso que nos preenche, e automaticamente essa constância com a sinceridade vai criar uma afinidade, ou seja, você vai começar a se parecer mais com o caráter de Cristo, porque você vai andar com ele e automaticamente o caráter de Cristo, que é um caráter maravilhoso e perfeito, bondoso, misericordioso, resiliente, vai sendo implantado dentro de você.
E você vai sendo transformado dia após dia. E todo esse conjunto de coisas incríveis vão gerar uma comunhão. E o que é uma comunhão? É aquele momento em que você realmente decide. É aquele momento em que você para e pensa assim, cara, como eu mudei. Como Jesus transforma. E mais do que isso, as outras pessoas vão começar a perceber a mudança que esse Jesus fez na tua vida. Gente, isso é incrível. Por isso que eu falo pra vocês. Como que tem sido a sua amizade com Deus? Tem sido algo só da boca pra fora? Algo que você só ouve falar sobre ele, mas você não tem desenvolvido uma amizade de verdade? Porque se eu chegar aqui e falar pra você várias características de alguma amiga minha e ficar um mês fazendo só vídeos falando sobre as características de uma tal amiga minha, você pode assistir todos os vídeos e até pesquisar, além do mais do que eu falei, sobre a vida dela. Mas saber tudo sobre a vida dela não te torna amiga dela. Porque saber tudo sobre a vida de alguém não significa que você tenha amizade com esse alguém. Talvez até hoje você tenha procurado ouvir e saber muitas coisas sobre Jesus. Você sabe tudo sobre ele aqui. Você vai na igreja, você sabe vários hinos de cor. Mas saber tudo sobre alguém na teoria não significa que nós realmente conhecemos essa pessoa. Consegue perceber o perigo de estar simplesmente na igreja e não estar em Cristo? Consegue perceber o perigo de apenas ler a Bíblia e não estudar? E de não tirar um tempo realmente com Jesus? Amizade. Amizade só se desenvolve com afinidade. Amizade só se desenvolve com constância, com sinceridade e com comunhão. Que Deus te abençoe muito e busque isso do fundo do seu coração. E como eu falo, conhecer Jesus é tudo, porque todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. É algo incrível a transformação que ele faz na nossa vida de dentro para fora, e não é algo forçado, algo que você se esforça para isso. É algo natural. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais longe das coisas que te afastam dele e que prejudicam outras pessoas e prejudicam a você mesmo, você vai estar. Que Deus te abençoe e beijo. Se esse vídeo foi capaz de te abençoar, compartilhe com alguém. Tchau!